Boa noite, gente. Vamos começar mais uma aula, tá? Hoje vocês teriam de TEP, só que aconteceu alguma coisa com o PDF que ele não tá abrindo, então eu puxei a aula da semana que vem, tá? Então semana que vem vai ter de TEP, hoje é de insuficiência respiratória. E aí é o seguinte, o início dessa aula não é sobre insuficiência respiratória. O início dessa aula é sobre avaliação de qualquer paciente com sintoma respiratório. O paciente chegou para você, seja no PSF, seja na clínica, seja no pronto-socorro, seja na sala vermelha, esse é o raciocínio que a gente faz para todo paciente com sintoma respiratório. Depois que a gente vê como funciona esse raciocínio na emergência, aí a gente vai entrar um pouquinho em insuficiência respiratória, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente vai sempre sistematizar o raciocínio. Na emergência, vocês vão ver que a gente é movido a protocolo, a score, a sistematização, porque na emergência a gente tem uma janela muito pequena de erro que pode ser cometido. Então, quando a gente sistematiza o pensamento, quando a gente elabora protocolos e scores, né, que são validados, a gente consegue fazer um atendimento mais homogêneo, né? Ou seja, os pacientes eles acabam tendo o mesmo tipo de atendimento daquela clínica, então a gente consegue minimizar os erros. Então, todo paciente que chegar para vocês com sintoma respiratório, independente do sintoma, tosse, dispneia, saturação, taquipneia, coriza, cefaleia, tanto faz. Independente do sintoma respiratório, vocês vão seguir sempre uma sistematização de raciocínio. A primeira coisa que vocês vão fazer é topografar esse sintoma. A via respiratória ela é dividida em via respiratória alta, né, via aérea superior, e via respiratória inferior. E a via respiratória superior, ela tem sintomas que são característicos dela, e a via aérea inferior tem sintomas que são característicos dela. Beleza. Segundo isso, depois de topografar, vocês vão avaliar o paciente, né? Semiologia padrão que vocês conhecem, que a gente vai entrar em alguma coisa ou outra aqui que é um pouquinho mais importante. Depois ampliar o exame, para só depois abrir a gaveta sindrômica. E o que é a gaveta sindrômica? A gaveta sindrômica, você tem no seu guarda-roupa várias gavetas, né? E aí, dentro de uma gaveta em específico, você guarda blusa, por exemplo. Então, para você pegar uma blusa ali dentro, você tem que abrir essa gaveta. Se você não abrir a gaveta, você não consegue pegar a blusa. Isso que é diagnóstico sindrômico. É um diagnóstico sindrômico onde dentro dele a gente tem várias etiologias que podem provocar, que estão dentro dessa gaveta sindrômica, tá bom? Exemplo, abdômen agudo. Se eu abrir a gaveta do abdômen agudo, eu vou ter o quê? Abdômen agudo obstrutivo, pode ser causado por obstrução de colo, obstrução de delgado, posso ter abdômen agudo perfurativo, que pode ser causado por isso, por aquilo, mas o diagnóstico sindrômico é abdômen agudo. E aí, depois que você abre a gaveta, que você vai pegar os diagnósticos, vocês estão tão acostumados, né? Geralmente vocês começam do fim, vocês ignoram todas essas etapas, o paciente chegou para você com coriza, você já fala, IVAS, sem raciocínio nenhum em cima do que o paciente está sentindo. E aí que mora o problema, e aí que muitas vezes vocês deixam passar coisas muito importantes. Liberam o paciente, aí quando o paciente volta, ele não volta com você, porque esse plantão já passou, mas ele volta muito mais grave com outro plantonista, né? Então, beleza. Então, aqui a gente tem vias aéreas superiores, né? Que elas vão desde, né? Ao nariz, né, até a laringe, e as vias aéreas inferiores começam a partir da traqueia. Então, traqueia, brônquio, bronquíolos, alvéolo, interstício, vasos e pleura, né? Então, cada uma dessas áreas, elas vão ter sintomas, que elas vão ser, os sintomas são mais característicos, né? Então, se a gente for falar de via aérea superior, quais são os sintomas mais característicos de via aérea superior? Estridor, coriza, otalgia, odinofagia, congestão nasal, cefaleia com sensação de peso em face, espirros. Então, esses são sintomas que, quando o paciente fala para você, te remetem a um comprometimento de via aérea superior. E quais são os sintomas que são mais comuns em via aérea inferior? Hemoptise, dor torácica, sibilos e chiados, né? Geralmente é que o paciente vai te referir, porque ele não vai te falar que ele está crepitando. Geralmente o que ele escuta é aquele chiado no peito, né? Então ele vai te referir chiado no peito, taquidispneia e expectoração. Então, quando o paciente te falar desses sintomas, vai te
lembrar mais de uma via aérea inferior. E aí a gente tem a tosse que fica no meio desses dois. Tosse, ela pode ser tanto de via aérea superior quanto de via aérea inferior. Contudo, na maioria das vezes, a tosse ela é um sintoma de via aérea superior. Então, vai chegar aquele paciente para você falando que teve, sei lá, um resfriado há 20 dias e continuou tossindo. Essa tosse, eu entendo que é um sintoma de via aérea superior, é uma reatividade de via aérea superior, não tem nada a ver com pneumonia, né? Porque eles ficam com medo de estar tossindo há 20, 30 dias, está com pneumonia. Mas tosse é um sintoma, na grande maioria das vezes, de via aérea superior. Mas ele também pode ser um sintoma de via aérea inferior, tá? Dispneia. Dispneia é um sintoma, ele também pode ser tanto de via aérea superior quanto de via aérea inferior, tá? Beleza, então a gente vai aqui, depois que você topografa a lesão, por exemplo, chegou um paciente para vocês falando lá no consultório do HC, ó, que é a maioria, né? 90% dos pacientes que estão lá vai chegar falando a mesma coisa. Ah, não, tô há 3 dias, comecei a tossir, meu nariz está escorrendo, tô com uma dor de garganta, meu ouvido direito tá doendo também, e tô tossindo muito, principalmente à noite. Você entende que todos esses sintomas que o paciente te falou, eles estão te mostrando que o que está acometido, independente do que seja, é algo, né? Uma estrutura de via aérea superior. É diferente, chega um paciente para você e fala, ó, doutor, tô com falta de ar, uma dispneia, tô tossindo, mas assim, pouco, nem me incomoda muito não, mas eu sinto um cansaço, só eu andar um pouquinho que eu começo a cansar, e aí eu fico, tem que, ó, minha respiração acelera muito, e tem vezes até que à noite, principalmente, chia muito meu peito. Vocês entenderam que tudo que ele falou foi sobre dispneia, taquidispneia e chiados barra sibilos, né? Então, provavelmente, as pacientes no acompanhamento têm topograficamente comprometimento de qual parte? Trato via respiratória inferior. Até aqui vocês entenderam, né? Ok. Então, primeira coisa, topografar a dor. Enquanto o paciente está falando para você o que ele tem, você já topografa a dor. Para partir daí, você fazer a avaliação da semiologia respiratória. Vocês estão carecas de saber, tá? Desses aí, tem 2 que na emergência não tem muita função por vários motivos. Primeiro, que a sensibilidade é baixa. Segundo, que tem muito barulho ao redor. Terceiro, que depende muito da pessoa que está fazendo o exame. Então, palpação e percussão, a gente não faz em paciente na emergência praticamente, salvo algumas exceções. Então, basicamente, o que vocês vão fazer ativamente é inspeção, ausculta e sonação. Lembrando que todo médico formou, ele tem obrigação hoje de saber fazer ultrassom, principalmente ultrassom básico, né? Então, respiratório, cardiológico e alguns outros, vascular, fecha, essas coisas, tá? Então, vocês têm obrigação. Eu espero que eu não sei como é que é o currículo de vocês, mas espero do fundo do meu coração que vocês tenham isso no currículo. Senão, vocês têm que cobrar de quem é o diretor de vocês, que é Marquinhos, tá? Então, vamos lá. Na inspeção. Essa é o que mais importa na inspeção, que é o tipo de respiração do paciente. Eu olho o paciente respirando e eu vejo que tipo de respiração é essa que o paciente está tendo, né? A gente tem a normal, a bradipneia, a taquipneia, a hiperpneia e algumas outras. Todas essas outras aí que você, né, a clínica adora, né, cobrar isso de vocês, mas isso, gente, é exceção. Basicamente são sintomas respiratórios associados a sintomas neurológicos, tá? Algumas outras coisas podem causar, mas geralmente alteração neurológica. O que vocês vão ver? A grande maioria, né, que vocês vão ver, vai ser a taquipneia e a hiperpneia, né? A taquipneia, o que é? Se aumenta a frequência respiratória. Então, o paciente vai respirar mais do que o normal. Então, ele... Vocês estão vendo que a minha respiração eu aumentei o número de ciclos respiratórios? Então, isso é uma taquipneia. E a gente tem uma outra característica de respiração que é muito importante, é o mais importante na emergência, que é a hiperpneia. Por quê? A hiperpneia, ela é praticamente igual, ela não é igual, gente, ela é praticamente igual, ela é muito próxima da acidose.
Então, paciente com DPLC, paciente com CAD, paciente com sepse, e assim vai. São pacientes que eles são acidóticos. Então, geralmente, o paciente ele cursa com hiperventilação. Tanto é que eu olho o paciente e já falo, esse paciente está acidótico. Como é que está a gasometria dele? Só pela respiração. Como é que é a hiperpneia? É a mesma coisa, só que o paciente, como ele está acidótico, geralmente, ele vai aumentar o tempo de cada respiração para tentar expirar mais CO2, ou seja, jogar mais CO2 para fora. Então, ele vai respirar mais, só que cada ciclo vai demorar mais. Então, por exemplo, a taquipneia é assim. Como é que é a hiperpneia? Tá vendo que eu aumentei também o meu ciclo, eu aumentei o período expiratório, tá aumentado. Então, eu tenho um ciclo maior do que o meu ciclo normal. Então, eu tenho um aumento da frequência e aumento da amplitude do ciclo, tá? Então, isso pra gente na inspeção, e só você olhar para o paciente que você consegue ver, tá? Beleza. Como eu falei para vocês, palpação e percussão, nem vou passar por aqui, porque para mim não muda nada. Ausculta, vocês já estão carecas de saber o que é ausculta, né? Como auscultar, também não vou fazer essa revisão aqui. E aqui eu só coloquei a título de vocês, né, derem uma revisada, período de sonação. Esses aí são 5 achados que a gente pode ter no paciente, né, com alteração respiratória. O primeiro é o normal, que é o perfil A, onde a gente tem, né, uma reverberação de pleura. O que é isso? A pleura, vocês lembram que você tem uma camada parietal e vocês têm uma camada visceral. Elas não são grudadinhas, né? Porque o pulmão ela expande. Se elas fossem grudadas, o pulmão não conseguia expandir, correto? Então elas são o quê? Tem um pouquinho de líquido aqui só para fazer com que elas, quando o pulmão expande, elas deslizam uma sobre a outra, né? E aí esse movimento a gente vê no perfil A e aí gera uma reverberação do som, que essas linhas, né, que são um pouquinho curvas na horizontal. Esse é o padrão normal, né? O ao lado é o padrão B, que a gente fala, não é um padrão só de congestão, mas você tem líquido ali naquela pleura. Se você tem líquido ali naquela pleura, quer dizer que a pleura está inflamada. Geralmente é porque líquido por congestão. Você tem um paciente que está congesto e que ele acumula líquido ali em todas as regiões da pleura. Então, você vê essas linhas nas verticais. Para ser congestão, né, tem que ter pelo menos 3. Só que quando o paciente está congesto, ele não escolhe um lugar só para ficar congesto. Ele fica congesto como um todo. Então, você acha esse padrão praticamente em tudo, mas nas bases, né? Se for um edema de pulmão, você vai achar em tudo. Mas, se você tiver tudo bonitinho, tudo linha A, e um lugarzinho só, um focozinho só, tiver esse padrão de congestão, esse padrão de linha B, a gente não vê isso como congestão. A gente vê isso como uma possível consolidação. Algum lugar ali que está gerando um processo inflamatório infeccioso localizado, que muitas vezes corresponde a pneumonia. O perfil C é um perfil de hepatização que a gente fala. Se vocês passarem o ultrassom no fígado, vocês veem que é um tecido, né, que ele é mais denso. Então, ele conduz, como por ele ter tecido, ele vai conduzir melhor o som, né? Quando acontece uma atelectasia, quando acontece um infarto pulmonar, que também aquele tecido ele se junta todo ali, ou quando acontece uma consolidação, tem líquido naquilo ali tudo. Então, forma uma bola, uma moçoroca ali, onde você, em vez agora de ver a reverberação, tem uma coisa ali que está fazendo com que o som passe e volte. Então, o que acontece? A gente consegue fazer uma visualização como se fosse uma estrutura mesmo. Por isso a gente fala hepatização, o perfil de hepatização, uma consolidação. Lembrando que pode ser consolidação, pode ser atelectasia, pode ser infarto pulmonar, tá? Você vai conseguir diferenciar isso com algumas coisas no ultrassom, como os broncogramas, e também com a própria clínica do paciente. Puxando para o lado aí, a gente tem um derrame pleural. Você vê um pulmão aí também todo engrugidinho, inclusive como se fosse um golfinho, né? Como se tivesse um biquinho, o pulmão ele tá todo o lobo inferior aí, né? Tá todo juntinho. O líquido empurrou o pulmão e juntou ele todo. E aí o derrame pleural ao redor, né? Que é esse líquido anecoico, essa região anecoica. Então aqui é o derrame pleural, tá? E o último é o pneumotórax.
O pneumotórax nada mais é do que lá naquela pleura que a gente falou, que não é junta e ela desliza uma sobre a outra, começa a entrar ar aqui. Quando entrar aqui, distende as pleuras. E aí a pleura, ela para de movimentar, porque tem um tanto de ar ali prendendo ela. Então, você para de ter deslizamento pleural. Se você para de ter movimento, fica tudo do mesmo jeito. Então, assim, tudo que está aqui embaixo fica igual, porque tudo que está aqui embaixo é um espelho do que está aqui em cima. Então, você vê o padrão aí de código de barra, tá? Lembrando, essa aula não é de ultrassom, é muito mais aprofundado que isso, mas isso aqui é só para vocês contextualizarem. Beleza. Então, a gente chegou o paciente com a clínica, a gente fez a topografia dos sintomas dele, avaliou ele de forma semiológica, né? Inspeção, ausculta, sonação, dependendo de uma palpação e uma percussão. E aí a gente vai, depois disso, começar a captar informações específicas que a gente quer para ampliar o exame, para a gente conseguir abrir a gaveta sindrômica. Então, a gente vai começar com um quadro clínico aqui, para vocês começarem a entender como que isso funciona, tá? Então, aqui, ó, mulher idosinha, senhorinha tá aí, 72 anos. Ela não tem nenhum problema de saúde. Ela é chuchu, beleza, não toma remédio, nada. E aí ela fala para você que ela foi lá, que ela tá com falta de ar, dispneia, né? Que é um sintoma, gente, é uma sensação. E tosse desde ontem. Dispneia, só por isso. Dispneia e tosse, os dois, a princípio, pode ser de viária superior ou viária inferior. Então, eu tenho que saber mais sobre o que ela está sentindo para eu conseguir topografar essa lesão. Ela vira para mim e fala que sentiu uns calafrios, mas ela não mediu febre, então ela não teve sintoma sistêmico. E o que ela percebeu mesmo foi essa tosse e essa dispneia. Aí você fica meio vendido, né? Até agora eu falo, ó, pelo que ela falou, pode ser de viária superior ou viária inferior. Vamos ver os dados vitais. Pressão dela, né, 130 por 80, apesar dela ser ida, mas ela tá com dor, provavelmente, ela tá com tosse, tá ansiosa, então a pressão vai aumentar. Frequência cardíaca de 110, também pode ser uma frequência cardíaca de algo infeccioso, mas também da própria ansiedade do local, né? Frequência respiratória de 26. Gente, nada pode alterar sua frequência respiratória se você não tiver ansioso. Nada. Então, frequência respiratória, quando ela está elevada, alguma coisa está errada. Então, essa paciente, ela tem uma taquidispneia, né? Ela tem um aumento da frequência respiratória com dispneia associada, saturando 88. Então, ela está dessaturando. Abaixo de 90 já é dessaturação. Glicemia normal e temperatura normal. Então, só com os dados dela aqui, eu já peguei mais duas coisas, né? Que podem me dizer qual topografia que eu estou lidando. Uma taquidispneia, que a gente viu lá que está mais relacionado com via aérea inferior, e essa dessaturação, que também é mais relacionada com via aérea inferior. Beleza, então por enquanto eu acho que essa paciente está com uma topografia de via aérea inferior. Então, beleza, vamos ver lá os sinais positivos, como eu falei com você, né? Para a gente conseguir documentar, para a gente conseguir topografar. Então, o paciente fala de uma dispneia e tosse, que não muda muita coisa para a gente, pode ser viária superior ou inferior, mas ela tem taquipneia e dessaturação. Então, de todas as informações que eu coletei dela, eu cheguei à conclusão que esses sintomas são de via aérea inferior. Então, eu sei que o problema dela está da traqueia para baixo, né? Então, beleza. Então, viárias inferiores, só aqui um quadrinho para mostrar para vocês. E aí, eu fui lá, vocês foram lá para avaliar. Colocaram ela deitadinha lá e avaliaram. Na inspeção, vocês viram realmente essa taquipneia com um pouquinho de esforço respiratório, uma tiragem intercostal. Na palpação e percussão não ajudou de nada. Na ausculta, tinha murmúrio bilateral, só que ela crepitava à direita. Tinha um foco de crepitação na direita. E aí, vocês foram passar ultrassom. No ultrassom, vocês viram isso aí, ó, que é um perfil C, um perfil de hepatização. Dados aí que eu não tenho, por enquanto, né? Porque não foi eu que fiz ultrassom, foram os residentes. Essa casa real, tá, gente? Foram os residentes. Eu não sei se esse perfil C tinha broncograma dinâmico, se esse perfil C tinha broncograma estático, mais informações acerca disso. Então, o que eu sei é que tem uma hepatização naquele local que o residente escutou a crepitação.
Então, com todas essas informações que você tem agora, você vai escolher perguntas para fazer para o seu paciente. Então, você sabe que é uma paciente idosa que está com sintomas de viés inferior e do exame semiológico você tem uma alteração pulmonar, sim, uma crepitação com hepatização ali no ultrassom. Então, o que você perguntaria para essa paciente? Gente, como aqui é uma aula online, eu não fico fazendo bola, rebate com vocês não, tá? Porque não tem como, porque se todo mundo ligar o microfone, aqui virou zorra. Então, o que eu perguntaria para ela? Primeiro, sobre essa falta de ar. Como é que é essa dispneia? Fica o tempo inteiro? Se andar, piora? Se deitar, piora? Acorda à noite com falta de ar? Por quê? Eu já estou tentando elencar aqui até diagnósticos diferenciais, porque uma dispneia de congestão por insuficiência cardíaca tem alguns sinais. Se for uma dispneia por DPOC, por exemplo, ela vai falar de outras coisas. Se for uma dispneia nova, né, que não tem nenhum padrão, pode mais ser por outra coisa. Então, eu vou começar a buscar ativamente informações dessa paciente. E essa tosse, como é que é? Ela falou que é uma tosse seca, sem horário de preferência, não tem coriza e não tem espirro. Então, é uma tosse que não tem expectoração, ela não tossia antes, então ela não tinha, por exemplo, aquela tosse do deprocítico, né? Ela não tossia antes, não tem expectoração. A tosse, ela vem aleatoriamente, não tem muita relação com horário nenhum, e ela não vê que nada piora essa tosse, tá? Beleza. Aí eu fui e perguntei para ela, né, sobre outras coisas diferentes que ela lembra, se ela fez alguma coisa, se teve contato com alguma coisa, se teve contato com alguma toxina, carvão, fumaça, qualquer coisa que seja. Ela falou que não, que era 100% vacinada e ok. Aí eu comecei a perguntar sobre sistematicamente o que poderia estar associado. Eu falei, tem dor no corpo? Ela falou, não tenho dor no corpo, não tem mancha, não tem erupção e também não tem pré-síncope, né, lipotímia. A única coisa que ela fala é que ela tá sentindo assim, fraca, astenia. Então, a queixa sistêmica dela não tem febre, não tem mialgia, nem tem erupção, não tem lipotínia, não tem disúria, não tem alterações urinárias, nem evacuação dela também tá normal, não vomitou, não teve náuseas. A única coisa que ela tá sentindo é uma fraqueza, um cansaço, uma astenia. Beleza. E dos outros exames, né, que a gente faz, aqui tem um exame que é o do coração, né, falando que ela não, do coração a ausculta tá normal, que não tem estágio jugular e que a horoscopia também está normal. Beleza, agora vocês vão me falar aí, pelo menos alguém, se vocês perguntariam. Gente, pensem, eu não quero que vocês saiam chutando só para me falar aqui, não. Eu quero que se alguém pensar em algo a mais que eu poderia ter buscado aqui nesse exame, fala para mim, por favor. Ninguém? Ninguém perguntaria mais nada? Só isso aí, tá bom? Nem examinaria mais nada? Tá bom? Ok. Vocês vão lembrar disso lá na frente. Então, passei. Já que vocês não vão avaliar, então vamos passar. Então, tranquilo. Então, agora eu tenho todas as informações para abrir minha janela sindrômica. Eu tenho a topografia, eu tenho a semiologia e eu tenho todas as informações que eu queria perguntar e examinar. Né? Eu peguei na paciente, eu fiz ausculto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, agora eu vou definir qual que é o diagnóstico sindrômico desse paciente. E como que a gente define gaveta sindrômica, gente? Vocês sempre vão definir do mais grave. O mais grave é o que tem mais importância e o mais grave é aquele que vai definir sua gaveta sindrômica. Dessa paciente, o que a gente tem de sintomas positivos? Né? Uma saturação de 88,
um esforço respiratório, né? Que ela tinha um pouquinho de tiragem intercostal, dispneia, taquipneia, né? E os outros, tosse, astenia, isso não são sintomas muito graves, né? Então, os sintomas mais graves dela são esses aqui. E em ordem, né, de mais grave para menos grave, obviamente, dessaturar é mais grave do que você está sentindo dispneia ou taquipneia. Então, a dessaturação aqui é o que está chamando a atenção. Então, a gente abre uma gaveta sindrômica aqui, que é a insuficiência respiratória. E insuficiência respiratória, gente, não é um diagnóstico. Insuficiência respiratória é uma gaveta sindrômica. Insuficiência respiratória sempre tem uma causa, é a gaveta. Aí dentro da gaveta você vai ter as blusas, você vai ter os motivos de insuficiência respiratória. Então você definiu que essa paciente tem um quadro de insuficiência respiratória aguda, ela está dessaturando. Qual que é a definição de insuficiência respiratória? A gente tem a tipo 1 e a tipo 2, né? A tipo 1 é basicamente hipóxia. Paciente saturando menos do que 90. Precisa de gaso para dar diagnóstico? Não. A gente já tem estudos inúmeros, incontáveis, que já demonstraram que uma saturação menor do que 90 corresponde a quase 100% de pacientes com pressão arterial de O2 menor do que 60. Então, está escrito para vocês, né? Que a insuficiência respiratória, PaCO2 menor do que 60, ou então uma saturação menor do que 90. Então, eu já dei um diagnóstico de hipoxemia para ela, está saturando 88. Então, por enquanto, ela tem insuficiência respiratória tipo 1. O que seria insuficiência respiratória tipo 2? Se além da hipóxia, ela também tivesse retendo CO2. Aí não tem jeito, aí você precisa da gasometria. Aí, o que foi que a gente fez? Colhe uma gasometria correndo para ela. E aí vocês estão vendo, gente, que era uma idosinha, sucesso, que chegou andando, sentou na sua cadeira lá na HC e falou que você não estava com dispneia e tosse. Se você não desse muita ligança, a primeira coisa o primeiro erro que vocês fariam era não dar um diagnóstico que essa paciente está em insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória não é um caso, aqueles casos que vocês veem sempre gravíssimos, paciente saturando, com necessidade de máfia, aquela confusão. Não. Insuficiência respiratória é simples, saturou menos que 90 é insuficiência respiratória. E aí a gasometria da paciente veio com a PO2 52, já esperado, porque se ela tem menos do que 90 de saturação, ela vai ter uma PCO2 menor do que 60. Uma PO2 menor do que 60. A PCO2 dela veio de 40, veio normal, então ela não tem retenção de CO2. Então ela não tem a insuficiência respiratória dela não é tipo 2, é só tipo 1, ela só tem hipoxemia, né? Saturando 88, né, pela gaso, mas também já estava saturando 68 pelo oxímetro, e um pH normal, pH de 7,4, tá? Então, a única coisa alterada na gasometria dela é o quê? A hipoxemia. Beleza, e agora? Eu cheguei nesse ponto, abri a gaveta. Agora eu vou ter que pegar e decidir qual blusa eu vou usar. Qual que é a blusa? Qual que é o causador da insuficiência respiratória? É a blusa branca? É a blusa verde? É a blusa amarela? Você vai ter que escolher sua blusa agora. E aí, gente, tem uma imagem que agora eu quero que vocês tirem print, tá? Vocês têm um telefone, que é essa imagem aqui. Essa imagem é tudo que pode causar insuficiência respiratória tipo 1 em um paciente. E aí, vocês sempre vão pensar assim, ó. Vê o pulmão, aí você lembra, traqueia e brônquio. O que pode ter na traqueia e brônquio que pode causar insuficiência respiratória? Traqueia e brônquio. Imediatamente eu lembro de asma e DPOC. Beleza. Essa paciente tem indicativo de ter asma ou DPOC? A paciente não fumava, não era tabagista, totalmente rígida, não tinha tosse, não mudou o padrão, né? Porque ela nem tinha, não tem expectoração e tem uma gaso sem concentração de CO2, né? Sem acúmulo de CO2. Então, não, essa paciente não tem DPOC. Asma, também não. A ausculta dela não tinha sibila, não tem relato nenhum de asma em nenhum momento da vida dela. Então, aqui eu já sei que não está o problema dela. Seguindo na traqueia e nos bronquíolos, eu vou para os alvéolos. O que eu posso fazer no alvéolo? O que pode acontecer no alvéolo que vai provocar hipoxemia? Líquido, gente. E esse líquido pode ser qualquer coisa. Pode ser inflamatório, pode ser infeccioso, pode ser por congestão. Você pode ter até mesmo um aumento da espessura do
do alvéolo. Então, na hora que o oxigênio chegar aqui no alvéolo, para passar pelo alvéolo para ir para o vaso, essa secreção, essa alteração da estrutura vai dificultar isso. Então, o paciente vai evoluir com hipoxemia. Então, o que pode gerar líquido ali dentro do alvéolo? Congestão, insuficiência cardíaca, né? Ou então uma congestão por um outro motivo, congestão em geral. Pneumonia, então conteúdo inflamatório, né? Então a gente tem ali uma inflamação com formação de um líquido inflamatório que vai dificultar a passagem. Geralmente essas outras doenças, né, que são de alteração de tecido, são doenças mais raras, alteração genética, né, que são proteases. A gente está tudo escrito aí, tá? Beleza, passei do alvéolo, e aí nesse alvéolo, o que pode ser que a minha paciente tem alguma dessas coisas aí, poderia ser a causa? Pneumonia poderia ser a causa da hipoxemia dela. Então, eu vou pegar a blusa da pneumonia, a blusa verde, aqui. Peguei a blusa verde, coloquei aqui. Congestão. É um paciente que pelo exame, né, tava... Vocês não viram, não tinha pergunta de membro inferior, né? Mas assim, eu tô falando pra vocês que ela não tinha alteração de membro inferior. Você fez lá a ausculta, tava normal. Você fez, não tinha estase de jugular. Essa dispneia dela, ela falou, né? Que não piora quando ela deita. Em ortopneia, não tem ortopneia, não tem dispneia paroxística noturna. Então, assim, congestão, não sei. Mas congestão pode ser causada por um tanto de coisa, né? Então, calma. Vou pegar a blusa da congestão, que eu acho que é um diagnóstico que eu tenho que fazer nessa paciente. Paciente idosa, talvez ela teve uma infecção aí e evoluiu com miocardite, né? Com insuficiência cardíaca aguda, não sei. Apesar de estar estranho, né? Mas eu não passei o ultrassom no coração dela, eu não sei. E realmente o pulmão dela não tem congestão, só tem um local de hepatização. É um diagnóstico bem, assim, improvável, mas eu vou lá e vou pegar a blusa branca, que é de congestão. Então, peguei a blusa verde, peguei a blusa branca. Tá aqui, do meu lado. Aí, depois dos alvéolos, a gente tem quem? Interstício. O interstício, o que pode acumular ali? Líquido, né? Por congestão também, que a gente já tá pensando em congestão. E doenças, né, intersticiais, que aí são as fibroses da vida, né? Que assim, era uma paciente totalmente rígida, foi um quadro agudo. Fibrose, ela não é aguda, é um processo crônico, né? Então, assim, do interstício para nossa paciente em específico, nada do que ela falou bate muito. Depois do interstício, a gente tem quem? O vaso. No vaso a gente vai ter, né, congestão também, que pode provocar alteração dessa distribuição, e TEP. TEP, gente, como eu falei para vocês nas aulas passadas, é um diagnóstico que mata muito rápido. E TEP, ela pode ter vários tipos de apresentação. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o TEP, né? Então, aqui a gente poderia fazer os critérios de Wells dela, né, para avaliar, mas assim, vou pegar a TEP para eu destrinchar um pouquinho mais aqui dessa paciente. Eu não posso simplesmente falar que a paciente não tem nenhuma possibilidade de ter TEP. É complicado, é uma paciente idosa, né? Então, vou pegar a minha blusa amarela, que é o TEP. Deixei aqui. Beleza, e depois a gente tem a pleura, né? Depois a gente tem a pleura. E a pleura, e aí vão estar o pneumotórax e o derrame pleural, tá? Ela pode ter um derrame pleural? Pode ter um derrame pleural secundário a uma congestão, pode ter um derrame pleural secundário à própria infecção. Não tem como eu descartar assim, tá? Claro que se eu fizer ultrassom no início e fazer uma varredura boa, eu consigo fazer essa distinção. Pneumotórax espontâneo em idoso, gente, pode acontecer sim. Então, a gente tem coisas que são epidemiologia de pneumotórax espontâneo. Então, até eu passar ultrassom, até eu fazer uma avaliação adequada, eu não posso excluir a alteração de pleura. Então, eu fui lá e peguei a pleura, que é esse vidro aqui, essa blusa de vidro. Então, agora eu tenho 4 coisas que eu defini que essa paciente pode... 4 blusas que podem ser a responsável por vestir a insuficiência respiratória aguda. Pode ser a PAC, pode ser a congestão, pode ser pleura e pode ser TEP, tá? Congestão e pleura, eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu acho que não é
sabe? Eu já quero descartar elas logo. A paciente, ela não tem história nenhuma de cardiopatia, de coroneuropatia. Ela tem uma crepitação, mas é uma crepitação localizada, não tem edema de membro inferior, não tem estágio jugular. Então, assim, se eu for falar sobre a minha paciente, ela não dá check em praticamente nada. Ou nada. Então, assim, congestão, que era a blusa branca, eu devolvi para a gaveta. Pleura. Pneumotórax espontâneo. É mais comum em quem? Em homem jovem, homem alto e tabagista. Geralmente o paciente tem uma dor súbita, porque o pneumotórax você fura lá, enche de ar e subitamente o paciente sente dor. A nossa paciente, ela tem uma dor súbita? Não, ela, na verdade, ela não tem dor, né? Ela tem uma dispneia há 3 dias. Ela não tem uma dispneia aguda. Ela é mulher, ela é idosa e ela não fuma. Então, assim, se a gente for pensar em probabilidade pré-teste, praticamente nenhuma. Mas eu também fiz meu ultrassom lá e vi que eu não vi ponto nenhum de pneumotórax. A pleura estava mexendo em tudo. Então, eu já descartei o pneumotórax. E o derrame pleural? Ele tem vindo de algum lugar, né? Então, ou congestivo, que a gente já descartou, ou infeccioso. A congestão eu já descartei, então não. Será que é infeccioso? Vou passar quem? Ultrassom. Eu passei ultrassom na paciente. O ultrassom da paciente não mostrou derrame pleural, mostrou só aquele padrão de consolidação, né? De hepatização lá na base pulmonar direita. Então, deu check? Não. Nem para derrame pleural, nem para pneumotórax, né? Que são as alterações que eu teria que encontrar nessa paciente para pensar nessas duas coisas. Então, eu fui lá e tirei quem? Pleura. Agora sobrou 2 diagnósticos, 2 blusas, né? Sobrou a pneumonia e sobrou a TEP. Então, vamos lá, vamos ver qual, de acordo com a probabilidade pré-teste, qual que vai se enquadrar mais na minha paciente. Lembrando, gente, que assim, se vocês forem pegar livro para ler sobre o diagnóstico de pneumonia, vai ter lá, a paciente tem que ter, né, 3 achados, um clínico, um radiológico, um laboratorial, para dar diagnóstico de PAC. Mas a vida não é uma roda simétrica. Ela é uma estrada cheia de buracos. Então, a gente tem que ficar muito de olho em PAC. Por quê? PAC, ela pode aparecer sem os sintomas que a gente está acostumado, principalmente em idoso e paciente psiquiátrico. Então, paciente com pneumonia, ele pode não ter tosse, não ter escarro e não ter leucocitose. Ou seja, ele pode não ter sintoma nem laboratório, que é uma daquelas, são um dos 3 pilares do diagnóstico. 30% das PACs são afebris de admissão. Então, mesmo que o paciente não tenha febre, isso não quer dizer que o paciente não tem um processo infeccioso acontecendo, né? E a maioria, gente, aqui falou que, né, tá escrito como podem apresentar delírio, mas a maioria vai abrir o quadro, paciente idoso, né, com quadro de delírio, confusão mental, agitação psicomotora, sem nenhuma dessas outras coisas associadas aí. Isso é o que vocês vão ver, gente, na emergência o tempo inteiro. Tá? Então, lembrando, né, sempre da pneumonia, ou a forma com que a gente dá diagnóstico da pneumonia, mas lembrando que é uma estrada cheia de buraco, que a gente tem que tomar cuidado para não cair nos buracos. E aí eu trouxe um estudo para vocês muito legal, inclusive. Esse estudo, ele não é recente, ele é de 2006, mas ele pegou os sintomas que um paciente pode ter de pneumonia e viu qual que é aquele sintoma que aparece mais vezes no paciente. E aí ele viu aí que o sintoma que é mais associado, gente, eu não estou falando que é o que é mais característico, mas o sintoma mais associado que aparece mais vezes na pneumonia é a caquexia / astenia. Nossa paciente tinha o quê? De reclamando, né? De quando eu fui ampliar o exame dela. Astenia. Eu tenho uma relação de verossimilhança aí de 4,1. Lembra que eu falei que muitos pacientes aparecem com delírio, confusão mental? A verossimilhança da confusão mental é 1,9. Então, praticamente, o dobro dos pacientes que vão ter delírio vão ter
adinamia, fadiga, fraqueza. Então, é um sintoma que está muito presente. A gente tem que levar em conta a astenia. A astenia tem que estar na nossa cabeça, tá? Outros sintomas aqui, tá? A expansibilidade assimétrica. Tem uma verossimilhança gigantesca, só que uma sensibilidade baixíssima. Por isso que palpação é tão complicada de se fazer, tá? Palpação, a expansividade simétrica é mais para inspeção, né? Mas assim, em relação a essas coisas que a gente não tem muito parâmetro. Crepitação tem uma verossimilhança de 2,3. Então, ou seja, aparece mais. Primeiro ganhou o primeiro lugar, ouro, que está sempre ali junto. Caquexia. Segundo lugar, crepitação, que é o prata. E confusão mental, que está em terceiro lugar aí, que foi bronze. Então, esses são os sintomas que a gente aparecem mais nos pacientes, tá? Em relação a dado vital, qual a chance dos dados vitais se alterarem? Os dados vitais, febre, tem uma relação de verossimilhança de 2,2, saturação de 3,1, ou seja, o paciente com pneumonia, ele geralmente cursa com a saturação menor do que 95. Aí eu não estou falando de saturação, como é que fala? Dessaturação. Eu estou falando uma saturação menor do que 95. Então, uma saturação menor do que 95 está muito mais presente nos pacientes que têm pneumonia do que o que tem febre. E aqui a gente tem também uma taquipneia, né? Frequência respiratória maior que 28, tem uma verossimilhança de 2,7, frequência cardíaca maior que 100, de 1,8. E aí, um dado muito importante. E se tiver tudo normal? Se tiver todos os dados normais, a chance de ser pneumonia é muito pequena. A gente tem uma relação de verossimilhança de 0,3. Quer dizer que, se eu tiver todos os dados vitais, morreu Bahia? Não. Mas a chance cai drasticamente desse paciente ter um quadro de pneumonia, tá? Então, esse quadrinho é muito legal, tem esse estudo, se vocês quiserem depois dar uma lida. Então, vamos ver se deu match? Nossa paciente, ela tem tosse, ela tem dispneia, são sintomas de pneumonia. Ela tem astenia, que inclusive é o sintoma que mais aparece na pneumonia. Dos dados vitais, ela tem taquipneia, que tem uma relação de verossimilhança muito alta. Taquicardia também tem uma relação de verossimilhança alta. Dessaturação, que é o mais comum, né, de aparecer. E ainda tem crepitação. Deu match? Deu match pra caramba. Tá tudo aqui, ó, pronto pra eu dar uma ceftriaxona pra ela. Eu tô já com a ceftriaxona na mão aqui, ó. Toma. Então, eu ainda pedi um raio-x. Por quê? A diretriz, tá, gente? A nova diretriz, a última diretriz é de 2022. Mas isso aqui não mudou, essa recomendação. Então, por isso que eu deixei, tá? Que todo paciente que você tem suspeita de PAC, você tem que fazer raio-x de rotina. Por isso vocês veem eu pedindo muito no HC, quando eu suspeito de uma pneumonia atípica, né? De um paciente que ou seja, tem sintomas respiratórios mais arrastados, que eu suspeito de pneumonia atípica, eu sempre peço raio-x. E aí, o que o raio-x mostrou aqui? Mostrou um negócio diferentão aqui, né? Então, aqui eu tenho uma alteração localizada aqui que bate com aquela consolidação, né? Aquela hepatização que eu vi no ultrassom e bate com o local de ausculta crepitano. Beleza. A partir daqui, é mais do que... Eu já tô com a seringa de aspirando a cef da mulher aqui agora. Já foi. Só que tem um diagnóstico que na hora que eu tava abrindo a gaveta, eu peguei a porcaria do diagnóstico, que é a TEP. E se eu peguei, se eu peguei é porque eu acho que pode ser uma causa. Então, eu tenho que excluir essa causa. Então já falo, ó, vai preparando a CEF aí, que eu vou só ver aqui o negócio rapidinho aqui, para excluir essa TEP aqui, pra gente já fazer a ceftriaxona. Então, quando a gente fala de embolia pulmonar, a gente tem scores, né? A gente vai ter os scores de Wells e os de Genebra. O que a gente utiliza mais vai ser os critérios de Wells. E se o paciente tiver uma baixa probabilidade, a gente continua com outro score, que é o PERC,
para excluir completamente a possibilidade de TEP. Então, vamos fazer o score dessa paciente? Então, ela tem TEP? Não, né? Tem história de TEP? Não. Falou que sempre foi isso, lembra lá, né? Que nunca teve nada, é igual um pouco. TVP clínica. TVP clínica é só se ela tivesse alteração de panturrilha, né? Vocês olharam panturrilha? Não lembro. Frequência cardíaca de 100, maior que 100, ela tem uma frequência cardíaca de 110. Então, por enquanto, ela está apontando na frequência cardíaca só. E essa TVP clínica aí, eu não lembro se vocês olharam panturrilha ou não. Imobilização, não, andava para tudo quanto é canto. Não teve nenhum estado de TEP ou TVP prévia, como eu disse previamente, isso nunca teve nada, não teve hemoptise e não tem neoplasia. Então, se eu considerar só a frequência cardíaca, ela vai ter um score de Wells de 1,5, que é uma baixa probabilidade. Só que a paciente em questão, que vocês não pegaram na panturrilha e que faz parte de toda a avaliação da emergência. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nem vocês, nem o 12º período que me acompanha, eu nunca, da palavra nunca, vi nenhum de vocês pegando em nenhuma panturrilha na avaliação de paciente. E na emergência, pegar impulso bilateral, avaliar perfusão e pegar em panturrilha é obrigatório, tá? Então, você não viu, mas graças a Deus, você lembrou que você tinha que fazer o critério de Wells e foi olhar a panturrilha da mulher, né? Então, você viu que a panturrilha dela estava empastada. Ela nem reclamou disso, nem falou nada. Mas aí você falou assim, mas isso aqui surgiu quando? Tem uns dias aí que surgiu. Aí você viu que estava empastado e fez a manobra para avaliar se tinha dor a dorsiflexão e tinha dor a dorsiflexão. Isso, meus amigos, clinicamente é diagnóstico de TVP, clinicamente. Então, a paciente, ela tem mais 3 pontos aí do critério do score de Wells. Então, ela foi de 1,5 para 4,5. Então, vocês iam um score de Wells baixo, vocês iam descartar TEP, né? Por ela ter uma TVP clínica, vocês tiveram que ligar o alerta e a paciente teve que fazer anjo-TC, porque se tem acima de 4,5, obrigatoriamente, você pode ou fazer dedímero ou fazer anjo-TC, né? Dedímero você decidiu, como você já queria fazer, né? Enfim, não sei o motivo, porque já foi direto para anjo-TC. Ela já foi direto para anjo-TC porque a suspeita clínica dela, depois disso aqui, ficou muito alta. Então, optou-se por fazer, em vez dela fazer dedímero, ela ir direto para anjo-TC. Aí a doidozinha sentou lá, levaram ela na cadeira de rodas para TC e ela fez a anjo-TC. A anjo-TC dela deu isso aí. Vocês estão vendo um contraste aí, né? Tem um seta apontando ali do lado direito. Vocês estão vendo o contraste aí e vocês estão vendo que logo depois tem uma área que não tem muito contraste, onde a seta está apontando. Esse é um trombo. E é um trombo grande, viu? É um trombo grande, um trombo segmentar grande. E ela ainda tem trombo do outro lado também. Então, a nossa paciente, aí quando você foi rolar, né, as outras telas, você viu isso aí na tomografia. Você viu essa alteração aí embaixo, que é aquela que a gente tinha visto no raio-x, que é aquela que fez barulhinho quando a gente escutou, crepitação, né? E isso nada mais é do que infarto pulmonar. Então, aquilo ali que vocês viram, na verdade, no primeiro raio-x é a Corcov de Hampton, tá? E aí, esse aí é uma de 2022, né? Inclusive, um artigo legal para vocês lerem, tá? Que são coisas que mimetizam pneumonia nos exames de imagem. Então, do hipóxia, né? Com alterações de consolidação que mimetizam pneumonia. Inclusive, tem aqui, tá? Se quiser tirar print também. Tudo que pode mimetizar consolidação no raio-x. E uma delas, com uma seta amarela gigantesca aí que vocês estão vendo, é infarto pulmonar, tá? Então, a nossa paciente fechou em quê, galera? Fechou em TEP. Aí, sabe aquela CEF que eu tava mandando preparar? Eu falei, moça, esconde.
esconde a sede, queima. Aí eu vou tratar a paciente, porque eu não vou tratar a paciente, a gente vai ter aula de TEP, tá? Então vocês vão aprender a tratar esse tipo de paciente. E aí, a gente chegou no diagnóstico final. Então eu fui e peguei a blusa amarela e vesti na insuficiência respiratória. Achei a causa da insuficiência respiratória do paciente, agora eu vou conseguir tratar essa insuficiência respiratória. O manejo da insuficiência respiratória nada mais é do que oxigênio e abertura de via aérea. Gente, você vai colocar catéter, MAF, o que for, até saturar pelo menos acima de 90. Se tiver que entubar, vai entubar também. Mas é um manejo muito simples. Então, essa aula, eu não vou ficar falando para vocês de oxigênio, né? Eu estou falando que essa insuficiência respiratória, se você não achar a etiologia dela, a paciente não vai melhorar. Então, se você desse certo, provavelmente, né, e até liberasse para casa, dependendo do PES dela, né, a paciente ia morrer em casa. Ou então ia voltar depois muito mais grave no plantão que não era o seu. Você nem ia ficar sabendo, né? Ou se você internasse ela, você ia fazer um grande papelão no outro dia, né? Com a médico que fosse correr intercorrência que olhasse a panturrilha da paciente. Então, vocês entenderam que vocês só olharam a panturrilha porque vocês tinham que descartar a TEP, porque quando vocês abriram a gaveta sindrômica, vocês tiveram que pensar em TEP. Então, se a gente não fizer esse tipo de raciocínio na emergência, dá muito ruim. E aí a gente tem um viés, um nome disso, que é o viés de excesso de confiança, tá, gente? Eu apostaria alguma coisa que 100% de vocês que estão aqui acharam que era pneumonia e que 100% de vocês parariam a investigação clínica e não seguiriam à frente se vocês não tivessem feito esse passo a passo. Então, o que acontece? Médico, isso não sei o que eu tô falando não, viu? Isso é estudo. Tem estudo até pra gente, para as nossas merdas. Médicos, em geral, subestimam a possibilidade do seu diagnóstico, do diagnóstico que você está pensando está errado, por excesso de confiança. Então, muito cuidado ao atender paciente. Muito cuidado a achar que sabe alguma coisa e ficar igual burro com aquele trem na lateral que não olha nem para o lado. Sistematize seu raciocínio, estude, entenda as coisas, porque vocês vão formar logo em breve e quem sai prejudicado, na verdade, não são vocês, né? Porque o paciente vai embora achando que tá tudo certo. Então, quem sai prejudicado é o paciente e a família do paciente que vai ficar sem a pessoa que ama. É isso. Alguém não entendeu alguma coisa e quer questionar algo ou fazer alguma pergunta? Estou aqui a postos. O gato comeu a língua suas hoje? O que tá rolando? Tá bom, fechou. Então é isso, então até semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer aula de TEP, tá bom? Então é isso, ó. Beijinhos de luz. Bye, bye. Tchau, Amanda.